Minha mãe começou a namorar meu sogro para que eu não possa me casar com meu noivo, porque segundo ela, ele seria meu irmão. Minha família e minha vida são realmente assim dramáticas, e a única razão por trás disso é minha mãe de 44 anos, que se eu te dissesse que ela tem 14, você acreditaria, mesmo que não fosse possível. Ela sempre foi um pouco porca, na falta de uma palavra melhor ou mais descritiva. Não é porque ela não tome banho, mas ela é uma porca do drama. Ela não suporta não ser o centro das atenções e sua autovitimização está nas malditas nuvens. É um suplício estar perto dela e amaldiçoa o destino por ter me feito sua filha. Se você conhece a loteria dos ovários, onde você pode nascer em um país de primeiro mundo ou de terceiro, isto é a mesma coisa, mas com mães. Só que até agora não conheci uma mãe pior para poder dizer: não estou tão mal assim na vida. A única coisa boa é que praticamente fui criada pelos meus avós, porque minha mãe me teve quando tinha apenas 19 anos. Ela não estava de forma alguma em condições de ser mãe naquela época. Sinto que ela ainda não está, mas eu já sou adulta. Eu nem sei quem é meu pai. Minha mãe sustenta que não quer nos contar, mas para ser honesta, acho que nem ela sabe. Meus avós também não sabem, se não tenho certeza de que teriam me contado. Quando ela ficou grávida de mim, recusou-se a me dar para adoção e afirmou que cuidaria de mim sozinha. Nem preciso dizer que ela estava totalmente despreparada e não conseguia, por nada nesta vida, manter um emprego por mais de alguns meses. Foi aí que meus avós tiveram que intervir e assumir meus cuidados. Se não fosse por eles, eu estaria trabalhando em um circo agora ou não sei o que teria acontecido comigo. Eles já se foram, mas foram eles que me criaram. Eles são minha família e sempre serão. Minha relação com minha mãe tem sido tensa, para dizer o mínimo. Quando fiz 12 anos, meus avós já estavam um pouco velhos para cuidar de mim adequadamente. Minha mãe tinha um emprego meio estável na época, então me mandaram morar com ela. Os 6 anos seguintes da minha vida foram um pesadelo absoluto. Ela era uma namoradeira em série. A cada 6 a 8 meses, ela tinha um novo namorado que tentava ser a figura paterna da minha vida. O problema é que eles gostavam da minha mãe, então não podiam ser muito melhores do que ela. Às vezes, muitos deles tinham seus próprios filhos, e pelo que parecia, eles não estavam muito melhores do que eu. Além disso, mamãe era super rápida em trazê-los para morar conosco. Agora suspeito que era porque ela não podia pagar o aluguel sozinha e precisava de alguém para dividir as despesas para sobreviver. De qualquer forma, alguns desses namorados tinham filhos, e em quase todos os casos as crianças eram muito mais novas do que eu, então o trabalho de babá caía automaticamente para mim. Pode-se dizer que aprendi muito rápido o que significava parentalização. O pior aconteceu quando eu tinha 17 anos, foi um ano difícil na escola, e eu estava lidando com alguns problemas de saúde, e ela trouxe o novo amor da sua vida com seu filho de 3 anos com autismo severo. Para surpresa de ninguém, me deixaram encarregada de cuidar de Mate, que é como ele se chama, e foi um absoluto pé no saco. Eu não o culpo, ele era uma criança, um bebê, talvez em retrospectiva, eu pudesse ter sido mais gentil com ele, mas naquele momento, como adolescente, eu simplesmente não suportava aquele garotinho. Eu estava cansada de tudo, da minha mãe, do parceiro dela da semana, das responsabilidades que caíam sobre mim para que ela pudesse se deitar com alguém. Tive que perder tantos aniversários e festas escolares porque estava presa cuidando dele. Eu era a melhor atriz da escola e queriam que eu estrelasse a produção anual. Íamos fazer uma peça sobre Cleópatra e eu escondi isso da minha mãe e do namorado dela, porque sabia que se eles descobrissem não me deixariam participar. Eu até contei à minha professora de teatro o que estava acontecendo em casa e ela foi muito compreensiva. Ela tentou me acomodar o melhor que pôde. Eu ficava 1 hora a mais na escola para ensaiar e tinha dito à minha mãe que era por causa de aulas extras e que eu precisava desses créditos para me formar. Era tudo mentira, mas não era uma mentira do tipo, vou ficar estudando na casa de uma amiga, quando na verdade eu ia usar alguma coisa debaixo de uma ponte. Era uma mentira justificada. 2 semanas depois, de alguma forma ela descobriu que eu estava na peça e que não havia aulas valendo créditos extras. Ela me fez abandonar a produção imediatamente. Implorei para que ela reconsiderasse. Eu disse que eles tinham feito outros arranjos para o Mate naquelas 2 semanas. Então não é como se não pudessem fazer isso até o dia do evento anual. Eu disse que faria tarefas extras, assumiria mais responsabilidades, mas que me deixasse ter aquela hora extra para ir à peça. Ela se recusou e me arrastou da escola para casa no dia seguinte.
alegando que Matt tinha tido um colapso. Ele teve, mas uma parte de mim ainda acredita que ela o instigou de alguma forma para deixar claro que eu era necessária em casa, e que se eu não parasse de ser egoísta, custaria a vida do pobre menino. Minha professora de teatro falou com minha mãe em 2 ocasiões distintas para me dar permissão para participar da peça. Ela tentou muito convencê-la, mas minha mãe simplesmente não cedia. Foi horrível. E esse foi o dia em que eu terminei completamente com a minha mãe. Nada do que ela pudesse fazer a redimiria aos meus olhos. Nem preciso dizer que eu odiava o Matt, eu odiava o pai dele e odiava minha mãe. E fiz questão de demonstrar isso todos os dias. Eu não tinha mais motivos para ser civilizada com eles. Havia apenas uma coisa que eu tinha pedido e eles nem sequer estavam dispostos a me conceder. Eu não tinha como escapar disso, então foram alguns meses bem ruins fazendo o mínimo. E no dia em que fiz 18 anos, dei o fora de lá, fui ficar na casa de uma amiga. Os pais dela sabiam pelo que eu estava passando e me apoiaram muito. Deixei um bilhete em casa dizendo que não precisavam me procurar e que eu não ia voltar. Não havia nenhuma forma legal de me trazer de volta para casa de qualquer maneira. Essa foi a última vez que falei com minha mãe até o ano passado. Não tive contato com ela nem com nenhum parente. Aliás, minha amiga e sua família se tornaram minha família agora. Eventualmente deixei aquela cidade e agora moro em uma cidade diferente com meu noivo Noah. Bem, tudo estava bem até a semana passada, quando deixou de estar, obviamente. Estou noiva do Noah há cerca de 1 ano e vamos nos casar daqui a 6 meses. Fiquei completamente sem contato com minha mãe todo esse tempo, mas há alguns meses, na verdade, 2 meses depois que fiquei noiva, ela me enviou uma mensagem privada pelo Instagram. Eu tenho uma conta pública, então não é como se ela tivesse demorado muito para me encontrar. Também não acho que eu estivesse ativamente tentando me esconder dela. Ela não me incomodou por anos, então não havia motivo para isso. Foi estranho e pensei em não responder nada, no entanto, sua mensagem estava cheia de desculpas. Então respondi algumas coisas e disse: ok, tudo bem, não foi comum, eu te perdoo e agora somos melhores mãe e filha. Foi mais comum, sim, eu vi. Não houve reconexão, não houve conversas profundas, não houve muito mais do que essas mensagens e alguma mensagem esporádica dela perguntando como eu estava e essas coisas. Durante meses esse foi o único contato que tínhamos uma com a outra, e eu estava bem com isso. Dei uma olhada no perfil dela e ela parecia limpa, não de substâncias, mas de caras, e pensei que ela estava em um caminho melhor. Ela não estava mais saindo com o pai do Matt e não parecia haver ninguém novo em sua vida no momento. Se houvesse, ela teria seu mural cheio desse cara para exibi-lo ao mundo, como se fosse um troféu ou algo assim. Meu noivado não era segredo. Havia fotos no meu Instagram do anel, de uma mini celebração que fizemos e tudo mais. Minha mãe descobriu eventualmente e quando fez, me perguntou por que eu não tinha contado a ela antes em alguma das conversas. A meu favor, as conversas não eram muito profundas. Tenho conversas no elevador do meu prédio mais profundas do que as que tinha com ela sobre o clima. Ela tentou se meter nos preparativos do casamento e cavar um lugar para si, mas eu disse que não, porque, para ser sincera, ela também não estava convidada. Acho que não era necessário especificar isso quando não nos vemos há anos e nossas conversas são do tipo: como você está, filha? Bem, obrigada. Mal sabia eu que ela ia estragar nossa festa muito em breve. Depois daquela conversa estranha, nossas profundas e significativas conversas pararam completamente. Quase senti falta delas, porque eram as mais importantes da minha vida. Sim, estou sendo sarcástica, porque eu nem percebi que minha mãe não estava mais me escrevendo. Havia coisas com as quais eu não me importava na minha vida, e depois havia isso. Esse era o nível de relevância para mim. Isso foi até recentemente, quando ela voltou com tudo. Era como se fossemos grandes amigas e ela estivesse me contando o maior dos segredos. Algo que tinha acontecido com ela mais cedo naquele dia. E ela estava vomitando tudo no chat. O resumo é este. Ela disse que realmente gostava do cara e que queria levar as coisas adiante com ele. Ela tinha tido 2 encontros com ele, o conheceu nas redes sociais e tinha certeza de que ele era o cara. Se eu ganhasse 1 centavo por cada vez que ela disse algo assim, eu estaria comprando o Reddit agora e ainda sobraria para um hambúrguer ou 2. Quando ela me mostrou a foto do cara, era o pai do Noah, Jackson, de 51 anos. Esse foi o momento mais que merda é essa da minha vida. Eu respondi: esse não é seu encontro, não é o amor da sua vida, é o pai do meu noivo. Pare de ficar stalkeando os perfis das pessoas. Ela não me respondeu nada e eu deixei passar, pensando que ela simplesmente tinha assistido a muitos episódios de CSI, achando que era uma grande hacker por roubar a foto de um cara da internet. Noah deu uma risadinha quando eu contei.
mas foi só isso. Ninguém falou com o pai dele realmente, porque achávamos que era uma loucura da minha mãe e não queríamos envolvê-lo nisso. Pensei que era só isso. Mamãe ficou em silêncio total depois disso e pensei que estávamos voltando ao normal. Ou seja, eu nem me lembrar da existência dela. Grave erro, gravíssimo erro. Minha mãe não tinha sido minha mãe todo esse tempo. Ela tinha evoluído, tinha se transformado na minha mãe 2.0, o que não é algo bom, mas sim que ela melhorou todas as suas habilidades de narcisismo, arrogância, drama e vitimismo. E o pior, ela tinha mais poder de fogo. Um dia, visitando a casa do meu sogro, tivemos uma conversinha com ele. Começamos a conversar e descobri que ele e minha mãe estavam realmente saindo, e ele achava hilário como as coisas tinham acontecido. Obviamente que eu queria saber como isso era possível, e aí ele me revelou a história toda. Ela o encontrou pela internet e começaram a conversar e então ele viajou para minha antiga cidade e ela viajou para a minha. Com razão eu senti um arrepio na espinha naquele fim de semana. Eles estavam indo com calma, mas até o Jackson podia ver que havia algo ali. Eu também via. Minha mãe horrível. Ele não tinha ligado os pontos até que eu lhe disse que era minha mãe, porque ele não seguia minha mãe. E por sorte não me pareço tanto com ela, embora conhecendo minha mãe, agora desbloqueei um novo trauma, o de que ela pode ter me roubado do hospital. Nós nos sentamos com ele e tentamos explicar calmamente que não era uma boa ideia sair com minha mãe. O filho dele lhe disse: "Você já viu um filme sobre uma bruxa? Bem, você está saindo com uma, corra agora, corra pela sua vida." Estávamos gritando, gesticulando e fazendo todo o possível para que ele caísse em si. Em um momento, meu noivo o estava segurando pelos ombros e sacudindo, mas ele apenas ria. Ele sempre foi muito relaxado, como se não fosse grande coisa. Tudo que eles tinham conversado, o pouco que ele a conhecia, era suficiente para ele pensar que ela não podia ser tão ruim assim, afinal. É o que as pessoas sempre dizem em um filme de terror: não pode ser perigoso, para segundos depois acabar com uma machadada na cabeça. Bem, aquele machado era minha mãe, e ia ser mais doloroso do que isso. Na semana passada minha mãe voltou a falar comigo e disse que eu precisava cancelar meu casamento. Respondi com emojis de risada chorando, porque era a piada mais engraçada que ela já tinha contado. E olha que ela uma vez me disse que me amava, mas ela continuou dizendo isso seriamente, usando palavras difíceis. Eu disse a ela que sua opinião não importava nem um pouco. Ela disse que se certificaria de que eu não me casasse com meu irmão. Perguntei que diabos ela queria dizer com isso, e ela disse que ela e Jackson estavam ficando sérios. Então isso tecnicamente fazia de Noah meu irmão, razão pela qual eu não podia me casar com ele. Eu disse que não, Noah não é meu irmão e que na pior das hipóteses, ela estava saindo com o pai do meu noivo. Mas ela simplesmente se recusou a ceder, ela ameaçou envolver a família se eu não a ouvisse. Eu já tinha terminado com ela a essa altura e disse que fosse em frente, porque eu não me importo com a família de qualquer maneira. Minha única família eram meus avós, e eles não estão mais aqui, então ela pode beijar minha bunda no que me diz respeito e ir contar o que quiser para quem ela chama de família. Eu também disse a ela que se ela tinha tanto problema com essa relação supostamente incestuosa, porque ela foi em frente e se envolveu com o Jackson. Ela soube em 2 encontros que ele era o pai do Noah. Eu disse a ela que se ela achava que eu abriria mão do meu noivo e de um relacionamento de anos por causa do namorado dela. E eu nem sei se eles continuarão juntos em alguns meses, semanas, dias, se ela pensava que eu ia cancelar tudo por isso. Ela estava cheia de ácido e em uma viagem psicodélica bem importante. O que fiz depois disso foi bloqueá-la, mas não sem antes enviar todas as capturas de tela para o meu sogro, para ele ver com que tipo de maluca ele está lidando. Mas agora tenho pessoas no meu telefone, parentes dela, eu não os considero assim, dizendo que eu deveria cancelar o casamento porque pega muito mal. Então agora tios e tias com quem eu não tinha relacionamento ou mesmo contato estão em cima de mim para eu cancelar o casamento. Isso está me estressando porque tenho que bloquear a torto e a direito mensagens de contas novas o tempo todo. Ela me chama de pervertida, incestuosa e todo tipo de coisa. Meu sogro tem visto não apenas as capturas de tela, mas também as mensagens que recebo, e está começando a abrir os olhos para isso, mas não rápido o suficiente. Estamos em DEFCON 1, e ele não está fazendo absolutamente nada, ou pelo menos não nos diz. Passei a semana inteira apenas bloqueando por aqui, por ali, por toda parte. Só Deus sabe quando essa tortura vai parar. Edição. Não, eu não sou um bebê roubado, eu disse isso de brincadeira. Meus avós saberiam se minha mãe aparecesse com um bebê de um dia para o outro, sem barriga, sem nada. Eu até vi fotos da minha mãe grávida e ainda penso como eu pude ter saído de lá. Na verdade, nada deveria sair de lá, nem entrar, mas alguns homens caem na tentação. Atualização.
decidi falar com minha mãe, eu a desbloqueei e disse que queria falar com ela por ligação, não por mensagem. Ela respondeu dizendo que se fosse sobre qualquer coisa que não fosse eu cancelar meu casamento, ela não estava interessada. A única vez que ela estaria disposta a falar comigo seria se eu cancelasse o casamento. E não apenas isso, que eu mostrasse os recibos como prova. Nada que um pouco de pint não pudesse fazer. Acho que alguém tinha comprado coisas muito ruins no recibo que encontrei na internet para modificar, mas era uma quantia bastante alta como a do casamento. Também dizia algo como depósito cancelado ou algo assim, não sei. Tentei fazer parecer legítimo. Ela foi bastante grosseira na ligação e me disse que se eu não tivesse cancelado o casamento, eu estaria morta para ela. Quando ela descobrir, vai ser o dia mais feliz da minha vida, e segundo suas palavras, seria porque eu não poderia enfrentar a sociedade, irmão e irmã se casando. Yada yada. Eu disse a ela para relaxar, beber um pouco de tranquilizante de cavalo, e precisei até a última gota de paciência no meu corpo para não gritar com ela. Tive que fingir ser compreensiva e empática quando a única coisa que eu queria fazer era voltar ao passado para que os telefones tivessem um cabo e estrangulá-la até a morte com ele enquanto conversávamos. De qualquer forma, tentei argumentar com ela com calma, porque no fundo eu sabia que essa não era a razão pela qual ela não queria que eu me casasse com o Noah. Mas eu queria que ela dissesse. Eu disse a mim mesma, encare isso como se você fosse uma grande cientista pesquisando chimpanzés, você tem que ter paciência com ela. Fiz o possível para arrancar isso dela, mas ela foi muito cautelosa com suas palavras. Mas finalmente saiu. E é uma razão à altura do seu egocentrismo. A razão pela qual ela queria tanto que eu cancelasse o casamento era porque ela queria ser a primeira a se casar. Ela não disse isso diretamente no início. Ela disse que eu não merecia ser uma noiva e ter um casamento quando minha própria mãe não tinha tido essa vida. Perguntei o que ela queria dizer, mas ela não disse nada. Eu a provoquei um pouco e todo o veneno saiu fluindo. Era como uma espinha de pus, quanto mais você apertava, mais saía dela. Ela disse que eu não tinha direito de ser feliz e ter minha vida em ordem quando ela tinha ralado para sustentar uma garota ingrata como eu. E se eu tivesse um pingo de vergonha, eu realmente cancelaria o casamento e a deixaria ser a primeira a se casar das duas. Eu a chamei de delirante e disse que ela não trabalhou duro para me sustentar. Por 12 anos eu estive aos cuidados dos pais dela. Ela não pagou um centavo por mim durante todo esse tempo, e quando voltei para ela, fui usada como creche gratuita para os filhos dos seus muitos namorados. Claro, quando a confrontei com a verdade, ela perdeu completamente a compostura, estava gritando ao telefone como uma louca, o que ela é, me chamando de todos os tipos de nomes. Bom, não vou me fazer de santa aqui, eu também estava sendo criativa com ela. E ela disse que eu tinha roubado a vida dela e agora também sou a oportunidade de ser uma noiva. Aparentemente, minha mãe tinha pedido um tempo para Jackson, algo que não sabíamos até o momento. Eu disse a ela que ela tinha desperdiçado sua vida ao decidir engravidar tão jovem e depois nunca mais voltar aos eixos, e que sua qualidade de vida e a falta de relacionamentos românticos eram culpa dela e de mais ninguém. Há uma razão pela qual todo homem a deixou. Primeiro, porque ela escolhe homens muito ruins. Desculpe, meu sogro, mas se você cai pela minha mãe, então você merece. O segundo era porque ela era uma narcisista egoísta e insuportável que tinha mudado seu cérebro para sua vagina e ele tinha ficado lá. Desliguei a chamada então e a bloqueei novamente. Eu estava fervendo de raiva, mas tinha uma gravação. Ouvimos tudo com Noah e ele não parava de rir da minha mãe, mas também de mim. Ele nunca tinha me visto tão brava, nem me ouvido falar como se eu fosse um motorista de caminhão depois de uma rota de 12 horas sem café. Ele me perguntou se eu não dava aulas particulares porque ele tinha um jogo de basquete com sua equipe do trabalho e precisava melhorar nesse aspecto. Não achei graça. Sempre me considerei uma pessoa que xinga o menos possível, embora eu faça. É que minha mãe consegue tirar isso de você. Depois fomos falar com o pai dele. Sabíamos que ele tinha dado um tempo para ela, mas não tínhamos certeza se esse tempo era permanente. Segundo Jackson, eles tiveram um terceiro encontro com minha mãe, onde conversaram sobre o fato de ela ser minha mãe, e ele lhe disse que tinha sido divertido enquanto durou, mas que ele achava errado. Basicamente, que ele não ia se meter no meio do relacionamento do filho por uma mulher com quem ele mal tinha saído. Minha mãe interpretou isso como se estivessem dando um tempo, e meu sogro pensou que qualquer pessoa normal pensa, que tinha acabado. Não sabemos com que mentiras ela tem alimentado outras pessoas, mas Noah e eu decidimos que esta é a última vez que nos envolvemos no drama dela. Atualização 2, as coisas estavam bem, e então um dia recebi uma ligação de um número desconhecido.
Tive a sensação de que era minha mãe, por isso atendi. Eu estava com humor para ouvir suas besteiras e dar umas risadas. Me deparei com gritos de loucura total do lado dela, dizendo que eu era uma ciumenta e que eu tinha arruinado a vida dela desde o dia em que nasci. Eu disse: acalme-se, vaca. Mas obviamente isso não funcionou. Eu contava com isso. Ela continuou me atacando por um tempo. Tudo era minha culpa, até a torrada com pasta de amendoim que caiu da mesa dela de manhã, e obviamente caiu com o lado da pasta para baixo, porque é assim que a física funciona. E quando é assim, você sabe que não pode recuperar e não há regra dos 6 segundos que valha. Aparentemente meu sogro e ela tiveram uma conversa interessante. Ela negou as acusações de ser uma pessoa horrível. Soubemos disso por Jackson quando liguei para ele depois da ligação da minha mãe, o que levou o nível de loucura dela a crescer mais e mais. Ela começou a enviar mensagens de texto para ele em horas estranhas, implorando para que ele a ouvisse, e não ao seu filho inútil e à sua esposa, calcinha frouxa, que no caso seria eu. As coisas realmente saíram de controle porque Jackson teve que defender seu filho e a mim, basicamente chamando-a de calcinha frouxa. Não são exatamente as palavras que meu sogro usaria, mas digamos que ele a considerava uma mulher de pouca moralidade por tudo o que estava fazendo. Foi então que veio à tona que ela estava espalhando a história de que eles estavam namorando e que não faltava muito para ele pedi-la em casamento. O nível de delírio era realmente alto. Se alguém tivesse criado um medidor de delírio, minha mãe o teria feito explodir e agora metade do seu estado não existiria. Ele pediu que ela não o contatasse novamente, mas ela não ouviu e foi à casa dele no meio da noite em uma sexta-feira qualquer. Ele entrou com um pedido de ordem de restrição, que não foi concedido, mas foi o suficiente para desequilibrá-la completamente. Poderíamos dizer em palavras simples que ela não está feliz. Ela também não ficou feliz quando eu disse que agora ela estava muito atrás na corrida para se casar. Não fiquei para ouvir sua resposta, apenas desliguei a chamada e bloqueei aquele número. Ela deve estar cuspindo veneno pela boca porque não pôde me responder de jeito nenhum. Como isso me faz feliz. Atualização 3. Noah e eu nos casamos. Foi uma cerimônia encantadora, sem mães petulantes e demoníacas à vista. E estou escrevendo o resto da nossa lua de mel na Cidade do Cabo. Tudo correu sem problemas, para minha surpresa. Eu confiava que ela não saberia onde seria celebrado e nem o dia exato, mas havia uma pequena possibilidade até o último momento. Jackson obviamente esteve lá no casamento e demos umas risadas sobre toda a situação. Fiz uma imitação da minha mãe como me lembro dela, e ele disse que acertei em cheio, porque me parecia bastante. Ele está, na verdade, saindo com alguém no momento, a quem convidou para o casamento como sua acompanhante. E não, ela não é do tipo da minha mãe, embora eu tenha pensado sobre minha mãe e meu sogro saindo juntos. Se ela tivesse me obrigado a cuidar do filho de seu novo parceiro, também conhecido como meu marido, não é como se eu tivesse recusado. Estamos cuidando muito um do outro em nossa lua de mel, à noite, ao acordar, o tempo todo. Sim, você sabe ao que me refiro. Meu sogro parece feliz, e tanto Noah quanto eu estamos felizes por ele. Perguntei se havia alguma notícia da minha mãe e ele disse que não, com cara de ainda bem. Então, no geral, as coisas não foram tão ruins quanto eu temia. Espero não ter que atualizar mais. Não prevejo nenhum drama, então acho que esta será minha última atualização. Eu não esperava que terminasse tão suavemente, mas não poderia estar mais grata por ter sido assim. Esta esposa agora vai estar muito ocupada aproveitando sua lua de mel. Edição. Não, meu sogro não conseguiu a ordem de restrição. Ele pediu, mas não foi concedida. De qualquer forma, isso irritou muito minha mãe, porque ela é do tipo de pessoa que acha que não pode ter uma contra ela, mesmo que mereça. Atualização 4. Minha mãe se casou. Ela conseguiu por fim seu tão sonhado sonho que tinha sido interrompido por minha causa. Não fui convidada, e isso não é o surpreendente, mas eu vi graças a alguém que achou que eu deveria ver. Publicações dela em seu perfil onde pedia aos convidados do casamento que ninguém me dissesse onde seria realizado. Aparentemente ela tinha medo que eu aparecesse, causasse uma cena ou o que quer que fosse. Achei graça, não vou mentir. Dizer que tem medo de mim quando a louca e delirante aqui é ela, mas ela vive na terra da fantasia e pode acreditar no que quiser. É muito fofo, se você pensar bem. É como aquelas crianças que têm amigos imaginários, só que em uma adulta é motivo de internação. Mas sim, ela se casou, e pelas fotos que vi do marido dela, é um homem bastante jovem. Pode ser uma daquelas pessoas que não aparenta a idade que tem, mas ele parece jovem.
com aquele olhar de perdido de quem não sabe o terrível erro que está cometendo. É como quando você leva seu cachorro ao veterinário para tomar as vacinas. Ele está todo feliz porque pensa que vai passear, que vai sair para brincar, e termina o dia com a bunda furada e te odiando porque você o levou para isso. Nas fotos, não notei que ele estivesse fazendo nenhum tipo de sinal de socorro ou algo assim, mas talvez seja eu pensando que ninguém pode amar e querer minha mãe. Como eu não consigo, penso que ninguém poderia fazer isso por vontade própria. No fundo, fico feliz por ela e desejo o melhor. Se ela está casada e recebe tudo o que quer do marido, isso será menos drama para o mundo. Isso é sempre bom. Atualização 5. Minha mãe não está mais casada. Péssimas notícias para o mundo, mas especialmente para minha mãe, que com certeza estava nas nuvens por estar em um casamento. Mas este é um momento de fazer uma retrospectiva, porque machucar seu marido até mandá-lo para o hospital pode ter esse efeito em seu casamento. Mas na parte das boas notícias, é que um par de anos na prisão lhe dará muito tempo para colocar a leitura em dia, pensar no que fez de errado e talvez encontrar um novo marido por correspondência. Agora vocês estão pensando, Op joga tudo isso e não nos dá os detalhes. Bem, eu estava na mesma quando alguém disse, acho que sua mãe vai ser presa. Isso me levou a ler as notícias da mídia local da cidade onde nasci e a descobrir a cronologia dos fatos. Minha mãe vinha batendo nesse pobre e assustado sujeito há algum tempo. Provavelmente ela bateu nele para que ele a pedisse em casamento. Não tenho provas, mas também não tenho dúvidas. O testemunho do ex-marido dela é que havia agressões por não tirar o lixo, agressões por não perguntar como foi o dia dela, e agressões se ela achava que ele tinha olhado para uma garota na rua. Mas o que o levou ao hospital foi o seguinte: seu ex-marido estava no sofá com seu celular vendo não sei o que. Ele não conta e poderia estar mentindo, mas ele jura que estava simplesmente olhando qualquer besteira. Mas minha mãe pensou que ele estava falando com uma garota e em vez de simplesmente confrontá-lo e pedir o telefone para ver com quem ele falava, como faria qualquer pessoa normal para alguém extremamente louca, ela foi mais louca ainda. Ela pegou um enfeite de cerâmica que tinham em casa, que espero não seja o que eu imagino, e o deixou cair sobre a cabeça dele. Aparentemente ele estava perdendo muito sangue após o golpe e estava bastante tonto. Então ela o levou ao hospital com a promessa de que ele inventasse alguma desculpa. Mas ele finalmente abriu a boca. Minha mãe foi presa e o casamento acabou. Digo que espero que não seja o que imagino que ela possa ter usado porque imagino que seja doloroso na cabeça de uma pessoa. De qualquer forma, esses são os detalhes mais importantes do caso em linhas gerais. Resumi e mudei algumas coisas para não expor meus dados aqui, mas passei uma tarde inteira procurando todos os artigos e informações possíveis com uma boa xícara de chá. Vocês acham que eu ia perder essa fofoca? Em parte, também não acho tão estranho que minha mãe tenha se tornado violenta. Ela sempre teve a mão pesada com alguns de seus parceiros. Comigo nem tanto, porque quando discutíamos eu não me deixava intimidar e ela deve ter pensado que se o fizesse, teria uma reação inversa. Com alguns homens ela podia ver que podia fazer isso, e eu a vi dar um tapa, ou um golpe atrás da cabeça com a mão, esse tipo de coisa. No entanto, nunca jogar algo tão contundente sobre uma cabeça. Deve ser por causa do casamento que intensifica os sentimentos ou algo assim. Enfim, para minha mãe era um hospício ou a cadeia. Quem apostou na última opção ganhou.